Agora o item 206. Um meio que dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente, flexível e já formado. Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como o seria a cesta ou a prancheta. Mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que frequentemente e regularmente repetido ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Às vezes também basta magnetizar com essa intenção, o braço e a mão do que deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa, e temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato e pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder para produzir esse resultado deve exercer um grande papel e que um magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. Tem aqui uma notinha de rodapé que nós já vamos lê-la. Pode-se alegar atualmente que o magnetismo não tem essa força, pois, na verdade, não passaria de simples efeito da sugestão. Mas o problema da hipnose ainda não está suficientemente esclarecido, como alguns pretendem. É bom lembrar que, nas atuais pesquisas de telepatia, conseguiu-se hipnotizar pessoas à distância, sem que elas o soubessem. Vejam-se as experiências de Héricourt, Pierre Janet e Gilbert. Mais recentemente, as sugestões à distância de Vassiliev, na Rússia. Voltando ao texto. O concurso de um guia experimentado é também muito útil, algumas vezes, para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções, de que ele costuma negligenciar em detrimento da rapidez de seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecer quanto à natureza das primeiras perguntas e a maneira de fazê-las. Seu papel é a de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil. Se a gente recordar dos nossos primeiros anos escolares, nós vamos perceber que muitas vezes o professor ou a professora foi lá e pegou na nossa mão, com o lápis na mão, e nos ajudou a escrever várias vezes, né? Mas a gente percebe que muitas vezes acontece de o aluno não precisar da professora ir lá e pegar na mão. Só ele falando à distância, vai orientando o aluno vai fazendo direitinho. Assim acontece na sala de aula para todas as atividades, né? Nas minhas salas de aulas, por exemplo, os exercícios que eu passo para os alunos, a maioria deles fazem só com a minha explicação verbal, alguns exercícios que eu ponho na lousa, outros não. Outros eu preciso pegar a chave de fenda, o alicate, os materiais e fazer uma amostragem para eles verem como se faz, né? Então, o Kardec também está dizendo que o desenvolvimento da mediunidade, da psicográfica, muitas vezes é útil a presença de um médium já desenvolvido, para que, inclusive, ele possa pôr a mão sobre a mão do médium que está treinando a mediunidade psicográfica. De outras vezes, só o apoio moral, né? A orientação. E muitas vezes isso é uma força hipnótica, porque a pessoa, só passando a experiência dela, ensinando,
O professor, quando ele está na sala de aula, e os alunos prestando atenção, se ele conduz a aula com sabedoria e com firmeza, ele hipnotiza os alunos que se ligam na faixa mental dele, né, pela força hipnótica, ainda pouco conhecida, conforme o Herculano está dizendo aí. E se a gente quiser saber mais a respeito do fenômeno hipnótico, eu convido vocês a estudarem aí no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 13, que fala sobre o fenômeno hipnótico, explicando como é que ele funciona.